Falando em doutora, uma médica foi suspeita de estelionato contra crime de negócio da saúde e foi presa também aqui em Maringá. Ela estava oferecendo um tratamento aí, dizem a turma, aí milagroso, negócio de emagrecimento e tal. E a denúncia chegou. Alguém procurou a polícia e denunciou. Coloca a reportagem no ar. A médica presa em Maringá já havia sido alvo de uma operação do Ministério Público em março de 2025. Conforme a denúncia, a suspeita era de que a profissional, especialista em emagrecimento, teria aplicado em pacientes medicamentos de uso proibido no Brasil. Os investigadores estiveram na ocasião, na casa e na clínica da médica. As investigações elas tiveram início há aproximadamente um mês, quando algumas vítimas compareceram aqui na delegacia para registrar o boletim de ocorrência e noticiando fatos semelhantes de que elas haviam tomado conhecimento pelas redes sociais de que essa médica estaria oferecendo um tratamento para emagrecimento, vamos colocar um tratamento milagroso, no qual elas iriam perder uma quantidade significativa de peso em pouco tempo, né? Ali, convencidas diante dessa publicidade que era realizada nas redes sociais da médica, contrataram esse tratamento. E nas aplicações aqui na cidade de Arapongas, notaram que a caneta emagrecedora que era aplicada era diferente daquela que era vendida e oferecida pela médica, né? Esses registros de atendimento e de aplicações, eles foram feitos pelas próprias vítimas, como também pela médica que expunha essas aplicações nas redes sociais. Na época, a defesa da profissional se manifestou em nota, dizendo que as informações relacionadas à médica eram falsas e de que ela poderia estar sendo alvo de represália por parte de uma ex-funcionária que havia sido demitida por justa causa. Também ressaltou que um ex-funcionário em posse de informações confidenciais estaria enviando falsas acusações da médica à rede de clientes da profissional. A nota também destacou o compromisso com a ética, com a atuação da profissional norteada pelo respeito às normas médicas e cuidado responsável com os pacientes e a colaboração com a justiça. A nota foi finalizada com a informação de que medidas cíveis e criminais seriam tomadas contra aqueles que estavam tentando macular a reputação de uma profissional séria. A operação, que teve a médica especialista em emagrecimento como alvo, apurou a prática de diversos possíveis crimes, os principais deles, contra a saúde pública e o consumidor. Como, por exemplo, a utilização de produto medicinal adquirido de forma ilegal, sem a devida licença da vigilância sanitária ou de procedência ignorada. Ainda a venda de recipientes de medicamento com instruções falsas. Também por expor a vida ou a saúde de alguém ao perigo direto e eminente. Além disso, ela também vai responder pela prática de estelionato. Além desse relato de aplicação diversa do medicamento, tivemos relatos também de utilização de seringas e agulhas descartáveis em mais de uma paciente e de canetas injetoras, que são de uso pessoal. Inclusive, o que chama atenção é a gravidade dos fatos, porque tem vítima que relatou estar se submetendo a tratamento com coquetéis para saber se foi ou não contaminada. A médica também teve habilitação para o exercício da profissão suspenso por 90 dias. No entanto, segundo a polícia, ela teria se mudado de cidade e retomado as atividades profissionais. O descumprimento da ordem judicial resultou na determinação da prisão dela e mais uma operação de busca e apreensão. A médica foi encontrada e presa na manhã de quinta-feira em Maringá. Paralelamente a isso, enquanto as investigações aqui de Arapongas, elas amadureciam, tomou-se conhecimento que na cidade de Colorado também tramitava uma investigação similar contra essa mesma médica por fatos análogos. E lá o Poder Judiciário deferiu medidas cautelares, dentre elas a suspensão do CRM da médica pelo prazo de 90 dias. Tomamos conhecimento, então, que aqui na cidade de Arapongas, em Sabáudia, essa médica continuava atuando, seja por intermédio de pessoas interpostas que estavam fazendo essa aplicação, ou até mesmo enviando essa dose fracionada num isopor ao domicílio dos pacientes.
Isso chegou ao nosso conhecimento e, diante do frontal descumprimento aí da decisão judicial, representou-se então pela prisão preventiva, o que foi acatada pelo Poder Judiciário e realizada a prisão na data de hoje. Procuramos a defesa da médica, que informou que só vai se manifestar após ter acesso ao processo. Tá aí. A defesa enviou uma nota agora há pouco para falar sobre a situação da médica que foi pega aqui em Maringá. Vamos ver o que a defesa falou? Vem comigo aqui, Mochilink chamando para a nota. A Letícia está comigo aqui. O que diz a nota aí sobre a defesa dessa médica que está recolhida por enquanto aqui em Maringá, Letícia? Então, Salsicha, eu vou ler essa nota que foi enviada à imprensa, escrita por parte do escritório de advocacia que faz a defesa dessa médica, viu? Mas assim, resumidamente, os advogados até dizem que essa prisão gerou indignação, já que, segundo os advogados, eles não teriam conhecimento da existência de uma investigação que estava em curso junto à delegacia da Polícia Civil de Arapongas e que, para eles, foi uma grande surpresa, inclusive, ser cumprido esse inquérito policial que acabou embasando essa medida extrema, que segundo eles foi a prisão, que foi uma medida extrema. Ainda na nota, Salsicha, eles dizem o seguinte, viu? Que a polícia acabou não levando em consideração alguns artigos previstos no Código de Processo Penal, ou seja, que a médica é mãe de um bebê de apenas 6 meses de idade, que essa condição autoriza a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. Segundo a defesa da médica, a prisão preventiva nessas condições em que ela se encontra afronta princípios constitucionais e legais, revelando uma preocupante supressão de direitos garantidos às mulheres, especialmente aquelas que exercem a maternidade, em nome de uma equivocada política de encarceramento. A nota, Salsicha, continua dizendo o seguinte: abre aspas, cumpre destacar que os fatos investigados ainda estão em apuração. Não há denúncia oferecida até o momento e a médica sequer foi formalmente acusada, o que acentua o caráter desproporcional e antecipatório da medida aplicada. Desde que tomou conhecimento das alegações, a doutora constituiu defesa técnica e se colocou integralmente à disposição das autoridades competentes. Chegou, inclusive, a requerer oitiva antecipada nos autos do processo que tramita na Vara Criminal de Colorado, pedido que permanece sem análise judicial até a presente data. A defesa reforça que os fatos, objeto de apuração, devem sim ser investigados, desde que garantido à acusada o devido processo legal. O contraditório e a ampla defesa, pilares inegociáveis do Estado Democrático de Direito. As investigações midiáticas, medidas desproporcionais e exposições públicas indevidas não contribuem para a verdade dos fatos. A nota ainda continua dizendo que a doutora reafirma o compromisso com a ética profissional, com os pacientes e com a justiça, reiterando que a atuação sempre foi pautada pela legalidade, responsabilidade e zelo médico. Finalizando no último parágrafo do que foi escrito, Salsicha, está escrito: por fim, a defesa informa que as medidas judiciais, civis e criminais serão adotadas contra quaisquer pessoas que, de forma leviana, busquem atingir a honra, a dignidade e a reputação de uma profissional séria e respeitada que sempre exerceu a medicina com zelo e ética. Fecha aspas. Acabei de ler, então, a nota da empresa de advocacia que está fazendo a defesa dessa médica que, até então, Salsicha, está presa preventivamente. Mas aqui vocês estão vendo que os advogados estão lutando para que essa médica esteja em uma prisão domiciliar por conta de uma filha que tem apenas 6 meses de idade. Salsicha. Ela é mãe recente, né? E ela não quer ficar presa e claro, os advogados têm todo o direito. Por exemplo, agora na parte da tarde, não sei se é 1h30, 2 horas da tarde, vai acontecer a audiência de custódia. Os advogados vão comparecer na audiência de custódia. É só requerer na audiência de custódia aí a prisão domiciliar ou a liberdade da cliente deles. É simples, é assim que funciona a justiça. Mas quando tem uma denúncia para a polícia não tem que comunicar advogado de uma investigação ou outro. O delegado tem todo o direito de colher as informações, fazer a investigação para ver se a denúncia é verdadeira,
pedir qualquer coisa para a justiça, como foi pedido para a justiça de Arapongas, que decretou a prisão da médica e foi cumprido no dia de hoje. Agora, eles que briguem na justiça. E uma outra coisa que eu tenho que comentar aqui também. Como ela estava em Maringá, já tem o BO lá de Colorado. Agora tem o BO de Arapongas. A polícia de Arapongas pediu para fazer um alerta para outras pessoas que podem ter sido atendidas pela médica e não estão contentes aí. Que procure também a polícia, ou Maringá, porque tem caso de Arapongas, de Sabáudia, mas pode ser que tenha caso de Maringá, Arapongas, Apucarana, Astorga. Se alguém aí foi vítima, compareça também à polícia. E por outro lado, os advogados vão tentar ou a liberdade ou a prisão domiciliar para ela, já que ela tem um bebezinho, ela tem que dar de mamar pro nenezinho, e esse é o pedido dos advogados. Tá aí a notícia, a informação.